Vamos lá, como nós sempre fazemos, vamos nos preparar, né? Essa preparação é muitíssimo importante na leitura orante, né? Muito importante mesmo. Quem que chegou? Kenola, boa noite. Boa noite, Nivaldo. Boa noite. Boa noite. Estávamos preparando para iniciar. Mateus 14, do 22 até o 33. Mateus 14, do 22 ao 33. Então vamos lá, vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Fecha os olhos um pouquinho. Busquem se aproximar dele com muita simplicidade, muita humildade, buscando o desapego. Desapego, essa palavra tão bonita, que vem seguindo a nossa fraternidade desde o comecinho. Desapegar-se é ou se esvaziar, né? Completamente, tirar de dentro de nós tudo aquilo que atrapalhou essa nossa caminhada nesses dias de chegar a Ele, chegar a Jesus, imitá-lo, né? Então a correria do dia a dia, a nossa busca sem Ele, né? Muitas vezes praticando a injustiça, busca da felicidade, mas sem Deus, né? Busca dos prazeres, mas sem Ele. Então vamos nesse momento, né, obedientes a Ele, realmente necessitados de Deus, é por isso que nós estamos aqui, necessitamos dele na nossa vida. Vamos nos colocar diante dele, abrindo as portas do nosso coração para que ele possa entrar e se manifestar plenamente em cada um de nós. Que ele seja tudo na nossa vida. É o sentido também do esvaziar-se, né, que São Francisco chegava a dizer, né, não preciso de mais nada, já tenho tudo, né? Deus basta. É meu Deus e meu tudo. Então vamos nesse momento que vamos estar aqui reunidos diante da palavra, colocar ele na frente, né? Não pensar em mais nada, somente ele. Que ele possa nos envolver completamente, possa nos animar, que ele possa aumentar essa nossa fé, essa vontade de seguir os passos de Jesus. Peçam a paz, a saúde para nós, para nossa família. Se envolvam nessa paz, né? Sintam essa paz que só Jesus pode trazer. Sinta essa paz preencher todo o nosso ser, como se fosse uma luz incandescente, né? A exemplo da transfiguração de Jesus, né? Que nós somos seres de luz, né? Deixe essa luz tomar conta de nós completamente. É a paz, nos envolvendo em todos os cantinhos, né, do nosso ser. E desejem essa paz para todos, todas as pessoas, né? Deixe essa luz emanar de nós, não conserve ela dentro de nós, né? Como Jesus falava, não podemos esconder a luz debaixo de uma mesa, né? Mas essa luz tem que irradiar para todos. Então, nesse momento, desejem a paz para todos. Que essa paz possa ir em todos os cantinhos, né, desse planeta. Em especial para a nossa família, para a nossa fraternidade. Né? Que a paz do mundo, né, possa realmente acontecer.
Rezemos por essa paz, né? Então, essa luz que está em nós agora, né? Busque irradiar essa luz para todas as pessoas do mundo inteiro. Essa luz é Jesus. Jesus é aquele que vem fazer, né, a nossa conversão, né, essa mudança de vida, de atitude, né, ter um novo sentido de existência, né? Essa é a paz. Jesus, que o mundo está precisando. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas estas coisas, segundo o seu exemplo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Então vamos prestar bastante atenção nessas palavras de Jesus. Então feche os olhos, imagine Jesus conversando conosco agora, né? Imagine a cena. Jesus, essa luz, né, tomando canto de nós agora, através da palavra, né? Que essa palavra possa penetrar todos os cantinhos do nosso ser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estende a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem refletir,
peçam a ajuda dele, né, do Espírito Santo, né? Depois nós voltamos para fazer a partilha. Ops. Libera eu. Você estava comendo Pronto? Pronto, gente, deu para ler? Então esse é... voltou. Enquanto não soltar ela... Ah, tá. Então esse evangelho de hoje, meus irmãos, acontece logo depois da multiplicação dos pães. Vocês estão lembrados, né? Jesus multiplica lá os pães e os peixes, né? Um monte de gente, mais de 5.000 pessoas, né? E aí está no finalzinho. Então Jesus ele vai despedindo as pessoas e pede para os seus discípulos irem de barca até o outro lado do mar, da Galileia, tá certo? E ele continua despedindo as pessoas e depois que todo mundo vai embora, ele sobe a montanha e fica ali orando, rezando, né? Enquanto isso, os discípulos vão remando, vão navegando até com a intenção de chegar no outro lado do mar, né? No entanto, o que acontece? Esses discípulos estavam sozinhos, né? Olha que bonito o evangelho de hoje, né? Os discípulos estavam sozinhos aí na barca, né? Jesus estava ali rezando. E eles pegam uma tempestade muito forte, né? Com ventos, né? E essa barca começa... não anda, né? Essa barca não consegue ir à frente. O vento é o contrário. E a barca não sai do lugar. Por mais que eles remassem, a barca não saía do lugar, né? Então o que isso vem dizer para nós? Olha que bonito, ó. A barca representa, como vocês sabem, a igreja, né? E eles estavam sozinhos levando a igreja. Então podemos entender aí que essa passagem da barca, né, é logo depois que Jesus, né, ressuscita, vai para o céu e os discípulos ficam sozinhos, né? É a dificuldade da caminhada da igreja e Jesus não está ali no meio deles, né? Então representa esse Jesus não estar no meio, a dificuldade de navegar, de ir à frente, né? E parece que a barca vai afundar, ou seja, parece que a igreja está acabando, né? Não está indo à frente, né? E Jesus então ele desce a montanha e vai caminhando de cima da água, né? Até chegar junto com os discípulos, né? Então, olha que bonito também essa comparação, essa metáfora, né? Maravilhoso, né? O mar, naquela época, eles imaginavam que no mar era um lugar, né, escuro, sombrio. Então, o que tinha lá embaixo? Eles não sabiam, era desconhecido, né? Então, imaginava que o mal estava ali, né? O demônio, o mal, vivia nas profundezas, né? E quando Jesus vem caminhando, olha que bonito, sobre o mar, né? Olha que linda a metáfora, né? Ele está com o mal sobre os seus pés. Ele domina todo o mal, né? E quando os discípulos veem e ficam assustados, né? E Jesus e o Pedro faz essa profissão de fé, né? E vai ao encontro dele andando também, né? Só que a fé dele não é tão forte e ele acaba afundando, né?
Então, esse afundar, né, esse não ter fé, afundar nessa água, né, seria essa dominação que nós temos ainda pelo mal que existe em nós. Deixamos afundar no mar, né? Deixamos que o mar tome conta de nós, que o mal tome conta de nós, né? Ou seja, nós nos perdemos no erro, né? As falhas, né? Isso está acontecendo com Pedro e também com todos os outros, né? E Jesus o que faz? Ele vem e dá a mão, né? Tira Pedro da água, né? Tira Pedro da água, né? Ou seja, tira Pedro do mar, ou seja, da maldade, dos erros, né? E de repente, nesse momento, com Jesus presente, a tempestade acaba, né? A bonança. E eles continuam navegando. Agora a igreja continua. Então, com Jesus, a barca vai a caminho. Sem Jesus, a barca não anda, né? Fica parada, né? Ou seja, quando nós estamos com Jesus na nossa caminhada, nós andamos. Sem Jesus, ou seja, sem fazer acontecer a vontade dele na nossa vida, nós paramos. Olha que bonito, né? Então, tem um monte de coisa bonita e vamos aí refletir o que tocou cada um de vocês, né? O que mexeu com vocês esse evangelho? Vamos lá, o que vocês têm a dizer? A Rose começa. A Rose não está hoje. Ih, já a Rose não está. O que aconteceu com a Rose, hein? Não apareceu? Ela falou que ela não ia poder vir, Luizinho. Ah, é? Ela pôs no grupo. É. Ah, tá. Então, vamos lá. Quem quer começar? Começa eu. Isso, senhor Arnaldo. Começa. É triste imaginar um ser 1000 vezes superior, mais simples e humilde. E eu e nós, sendo os miseráveis pecadores, não reconhece a beleza e a autonomia da autoridade superior. Jesus, ele, humilde, simples, ele dá a mão a Pedro e tira o medroso do mar. Assim em nós, a tristeza invade os corações simples e humildes, quando um miserável pecador empina o nariz para fazer o que quiser, respeitando a autoridade. É muito triste. Porém, temos que confiar, ter confiança, perder o medo e adorar este ser tão sublime. Assim sendo, temos que ter a coragem de se pôr na frente dele e adorá-lo. Fazendo isso, estamos fazendo mais do que nossa obrigação, porque ele é merecedor de toda a nossa humilde adoração. Temos que ser humildes, humilde mesmo, para poder realizar esse ato de inferioridade e de respeito.
gente tem que estar sempre atento a obedecê-lo e não contrariá-lo. Assim sendo, estou certo de fazendo essa prática, eu estou me realizando um São Arnaldo, se Deus quiser. Amém. Amém, senhor Arnaldo. Muito bem. Quem quer continuar? Kelma, quer continuar, Kelma? Não? Deixa eu falar, chamou a atenção foi que quando Jesus não estava com eles, né? A água estava agitado, o vento, né? Estava forte, a tribulação. Eu senti assim, como essa agitação, essa tribulação, tudo. O mar agitado para mim, os ventos fortes, me fizeram pensar nesse sentido. E quando Jesus vem, né, ao encontro deles, está junto com eles, o estado se acalma, né? Ele se acalma. Então, buscar Jesus, ter Jesus com a gente, é isso, né? Sentir essa paz e saber que Ele está com a gente para seguir adiante. Muito bem. Quer falar? A Cris vai falar. Estou escondida aqui. Precisa vir um pouquinho mais para cá. Aí. É bem rapidinho. Que me chamou a atenção, esse versículo aqui, né? Quando Jesus despediu a multidão e ele subiu ao monte para orar a sós, né? E acho que diante das tribulações, né? A gente vai ver aí no texto. Eu acho que muitas vezes a gente esquece, né? A gente quer às vezes vencer as tribulações ou vencer o mal por nós, né? Mas Jesus ele mostra ali que o mais importante é estar em oração, né? Buscando a ajuda de quem pode realmente nos ajudar, né? A gente muitas vezes a gente diante de uma situação difícil a gente às vezes quer resolver, mas por nós e esquecemos, né, que quem nos ajuda é Ele. Então, para mim, o que tocou e o que fica apesar da gente, de nós buscarmos ser orantes, a gente é muito desafiado, né, pelas forças contrárias, né? E para mim fala no meu coração que é isso, que a gente precisa estar a sós com Deus, com o Pai, buscando, né, forças para assim, vencer os desafios. E sempre diante de uma grande dificuldade, né, falar com Ele e pedir ajuda do Pai, dos nossos anjos, de todos que temos, né, do outro lado e que nos amparam, né. Jesus mostra isso, Ele não vai sozinho para a batalha, né, Ele pede forças. É isso. Muito bem. O que mais? Fique à vontade, quem quiser falar. Olha, eu queria dizer uma experiência que eu tive hoje, né? Você vê, olha como as coisas são tão assim. Eu estava lá na igreja, depois do almoço, lá na secretaria, conversando com as meninas. Aí veio uma pessoa conhecida nossa, lá da comunidade, assim, chorando, que está com a mãe doente, e só ela que está cuidando da mãe, né?
e assim, ela disse que está cansada, que está triste e tal. Aí chegou uma pessoa também conhecida e disse assim, olha como é o evangelho de hoje, né? Como é Deus mesmo que encaminha. Aí chegou outra pessoa perto de nós e disse, quando a gente está muito cansada, que nem ela está cansada, tá, né? Porque está cuidando da mãe sozinha, tudo, ela que rezasse, e é no silêncio. Olha, a pessoa disse isto, palavras da pessoa, que ela tentasse fazer as orações em silêncio, que ela ia conseguir passar mais tranquilo toda essa situação. E é verdade, né? Às vezes o silêncio é a melhor coisa que tem, né? Às vezes é onde você escuta realmente Deus, onde você às vezes encontra, né, apoio para nossa situação de vida, para o que a pessoa está passando, né? E olha, veio bem junto com o evangelho de hoje, né? Eu achei, me lembrou na hora, né? Interessante. Fica para outro agora, fala. Muito bem. Quem mais? Esse evangelho de hoje gostei muito do que a Cris falou, né? Essa atitude que Jesus teve, né? De subir a montanha, né? Novamente, ele sobe uma montanha para entrar em conexão, né, com o Pai, e demonstra, né, nesse texto aí que ele é o Senhor de tudo, né? E os discípulos deve ter sido uma situação, como o Luizinho falou, o mar para eles era um lugar desconhecido, né? Um lugar desconhecido. Então, Jesus faz um teste, né, a Pedro, né? E nós, depois de todas essas Jesus ele confia tanto do ser humano, né? Que o ser humano possa se esforçar, né, para ser melhor. Você vê tantas quedas, né, que Pedro teve, né? Jesus confiou nele, né? Então, esse evangelho serve para nos dar força, né? Para a gente não desanimar, né? E com certeza vai vir coisa contrária, né? Querendo nos derrubar, mas a gente tem que seguir firme, né? Então, com Jesus a gente consegue força, né? Para enfrentar as tribulações. Você vê que quando ele entra na barca, tudo se acalma, né? Então, desse jeito que a gente tem que seguir, né? A gente tem que seguir com Jesus e procurando não duvidar, né? Porque a dúvida você fica imóvel, né? Você não vai nem para frente nem para trás. Então, tem que vencer pela fé, né? Tudo bem, Marcelo. Quem que tá faltando aí? Conceição, Kenela, Nivaldo, Mário. Vamos lá?
Quem que é o próximo? Pode ser eu fiquei com o medo, né? O medo começou a afundar, né? Então, o que leva a pessoa, nós, né? Eu afundar, né? Quais são os meus medos, né? E foi isso que estava ali, né? Pedro estava junto com Jesus, estava todo mundo ali e tal. Ele se colocou ali à disposição, não, fazer eu andar aí e tal. Ele começou a andar, mas ele teve medo, né? Ele teve medo e tal, e é esse que é isso que paralisou ele, né? Então, da mesma forma que ele teve medo, ele também pediu auxílio, né? E foi atendido na mesma hora, né? E depois levou uma dura, né? mas foi atendido, né? Então, assim, eu acho que a grande questão aqui por que você teve medo, né? Por que você está com medo, né? Se você está comigo, se você está com Jesus, né? Acho que ficou essa pergunta, né? Por que eu tenho medo se eu estou com Jesus? Muito bem, Nivaldo. Keno, quer aproveitar? Eu tô pensando ainda um pouco, mas eu fico pensando assim, né, que Pedro foi até Jesus e aí na dificuldade ele teve medo, né? E aí ele, no mesmo momento que ele pediu para Jesus salvar ele, foi o que o Nivaldo falou até, Jesus foi lá e deu a mão e salvou. Então acho tão... E realmente é assim, né, na nossa vida, quando a gente tá, às vezes, até que a Cris falou, é bem isso mesmo, a gente tá numa dificuldade, a gente acaba tentando resolver por nós mesmos, né? A gente acaba esquecendo, muitas vezes acaba esquecendo de envolver Jesus, né? Envolver Deus. E falar assim, né? No nosso dia a dia, né? Mas realmente quando a gente fala Senhor, salva-me, né? Senhor, ajuda-me. Senhor, não tô aguentando mais, ou tal, ele prontamente, é essa mão que aparece, né? Para nos tirar, né? Então é aí que cada vez mais fortalece a nossa fé, e cada vez a gente tem certeza de que a gente precisa dele, né? Que não tem como viver sem ele. Até eu lembro muito, Luizinho, quando a gente, às vezes eu tô passando uns perrengues, assim, eu lembro assim, né? Que você fala assim, né? Esse mundo é uma ilusão, né? Aí eu já respondo já. Se é uma ilusão, eu tô sendo iludida, viu? Porque, olha... Às vezes eu falo assim, não é possível, que dificuldade, nossa senhora. Aí eu falo assim, não, eu tô sendo iludida, porque esse mundo é uma ilusão. Tô caindo certinho, igual um patinho. Então, aí repensa, sabe? Tem alguma coisa que eu tô errando aí, né? Tô me pegando muito, vamos dizer assim. Não é? Ficar nisso, né? Então eu tenho que sempre buscar a Deus, buscar Jesus, aí a gente vai ver se a gente está exagerando em alguma coisa, né? Se está se perdendo pelo caminho, com certeza vai estar, viu? Muito bem. Conceição, Mário. Vou tentar falar só um pouquinho aqui. Como sempre, Jesus de novo, né? Nos dando um exemplo, né? Que a gente precisa estar em oração, né? O próprio Jesus sempre te retirava, né? Para estar em contato com o Pai. Muito mais nós, né? Precisamos ter um tempo para nós nos isolarmos e estar com Deus, né? No meio das correrias da vida, a gente muitas vezes faz uma oração correndo e não presta atenção no que a gente está falando, né? Então o próprio Jesus está nos dando exemplo, né? Se retirar, né? Tem que se retirar, tipo, fechar o quarto, fechar a porta, se isolar, né? Para a gente conseguir fazer uma boa oração, né? Porque aí não consegue. Nós vamos ver Jesus aí nos dando exemplo, né? Falando um pouquinho lá de Pedro também, né?
da nossa fé, né? Nossa fé é tão pequenininha, né? Pedro ficou todo entusiasmado ali, né, quando viu Jesus em cima da água. Ah, eu também quero, né? Mas quando ele percebeu que ele estava em cima da água, ele duvidou na fé. Não, estou fazendo o que isso é errado, né? A fé dele já foi um pouco e já se afundou, né? É importante que Jesus estava ali, né? Deu a mão para ele. E ele não se afundou. Ele é o exemplo de Pedro, né? Jesus está sempre ali do nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, né? Jesus conhece o nosso coração, sabe da nossa fraqueza, né? Está ali pronto a nos dar a mão, nos ajudar. Tem que pedir. A gente tem que reconhecer que a gente precisa dele. Ele está ali o tempo todo do nosso lado para nos ajudar. E não nos abandona. Nós somos fracos, né? Qualquer coisinha a gente falando dele, né? Homem de pouca fé, né? Nós temos muito pouca fé, nós somos muito fraquinhos, né? Temos que procurar acreditar mais, né? Fortalecer a nossa fé. Jesus está sempre de prontidão a nos ajudar. Muito bem. Agora, Mário. Não tem jeito agora, Mário. Vai ter que fechar. Bom, aquele exercício que eu faço, né? Que acho que a chamada vai acabar em breve. Vai acabar o tempo? Vai acabar a chamada aqui, quer mudar? Pera aí, vamos ver. Quanto tá faltando? Ah, 7 minutos. Começa, tem 7 minutos. Tá. É aquele exercício que a gente faz na leitura antes, né? Que nós nos colocarmos, nos inserirmos nesse contexto, né? Dessa narrativa. Lógico que na história, os evangelistas estão criando uma situação para dizer-nos alguma coisa. E nós olhar assim é tudo impossível, né? Caminhar sobre água, Pedro vai caminhar sobre água, tudo tem um simbolismo. O que quer dizer isso para mim? Então, a pergunta para mim, desse trecho de hoje, é aquela pergunta: como está a nossa fé? Essa é a pergunta, né? Que está embutida nesse texto aí de hoje. Muitas vezes a gente tem assim, acredita, mas não muito, né? Acredita mais ou menos, embora ache que é uma fé forte. Mas no primeiro sopro, no primeiro vento, a gente fica meio na dúvida. E a pergunta, né? Que nem Pedro aí questiona Jesus: se és tu mesmo? É assim a pergunta que Pedro faz. A gente às vezes também a gente acha mais ou menos dessa forma. Sempre tem ali, a gente acredita, mas acredita, e quer se convencer que acredita, e mostrar que acredita, mas a gente é fraco. No primeiro vento a gente é. Essa fala aí só está em Marcos, em Mateus, esse Pedro caminha gravado, um pedacinho, um pouco, né? Esse que ele caminha alguns passos aí já afunda, no primeiro vento. Então, são situações que no dia a dia a gente vive. Nossa fé está sempre fraquejando. Tem sempre um vento soprando. Né? Mas Jesus, ele, aqui mais uma vez aparece, né? Tende confiança. Isso Jesus falando para nós. Não tenha medo. De novo, é uma das 366 vezes, não tenha medo. 366 vezes é muita vez. Né? Jesus fala muita vez não tenha medo. Exatamente o que quer dizer: tenha fé, não tenha medo. Né? Depois vem uma palavra importantíssima, mas é pequenininha, tem 3 letras. E Jesus respondeu: vem. Não prestaram atenção nisso? O verbo vir tem 3 letrinhas: vem. Não fez discurso, não fez nada, estendeu a mão e vem. Quer dizer, é simples assim, né? Mas a gente sempre, quando precisa, a nossa fé vai fraquejando. Gozado que sempre recorremos a Jesus, né? Diante das dificuldades que nos parecem impossíveis, mas tem aquele ditado que diz: para Deus nada é impossível. Então, às vezes, a gente cria situações impossíveis. E a gente fica enrolado, e aí a nossa fé fraqueja, começa a questionar Deus, começa a Jesus, né? Assim, ai meu Deus, por que
justo eu, por que comigo? Assim, a pergunta faz parte da gente? Faz parte, né? Tem sempre esse questionamento, exatamente a situação do tempo. Eu creio, mas mais ou menos. Esse mais ou menos é a hora que o vento sopra, o pé afunda, e é muito louco, Jesus vem dar uma vontade. Então é assim, nós somos necessitados de Jesus. Essa que é a verdade, nós temos que acreditar nisso. Mas dentro dessa necessidade, nós precisamos escutá-lo. Esse vem, quer dizer, vem me seguir. Né? E a gente, às vezes, lógico, tem coisas que não fazem parte da proposta. Né? Eu quero me dar bem, quero acertar na loteria, quero ganhar dinheiro, o bem de Jesus não tem nada a ver com esse bem material. Nós temos que viver essa relação de amor, de conduzir as coisas de uma forma amorosa, com paciência, acreditando. Né? Porque às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. Mas se a gente acreditar que podemos caminhar sobre as águas, Jesus, que ele estende a mão, não ia nos colocar numa fria. Não ia nos colocar numa situação difícil. Existe solução. A solução é acreditar nele. Então, esse texto de hoje é muito assim, nos faz pensar como anda a nossa vida, como nós estamos vivendo. Nós estamos nesse barco que chama igreja, ou não? E eu me estou falando no começo, igreja somos nós, povo de Deus. Sim, igreja somos nós estamos nesse barco. Outro, então, Jesus jamais vai deixar um barco a deriva, vai deixar vai deixar uma situação. Normalmente a gente, nós nos colocamos em situações justamente pelas forças contrárias daquilo que Jesus nos apresentar. Nós somos vulneráveis, fracos entre as coisas dela, entre aspas, que nos apresentam. Aí a gente afunda, né? Mas a gente acredita que Jesus está sempre lá disposto, né? Vem, não tenha medo. Ele ainda tem uma coisa mais forte ainda, né? Tende confiança. Traduzir o pé, né? Confiar plena naquele que tem a mão. Então é assim, quando estamos com Jesus, nós não estamos no barco de nós nos metemos, né? Não precisa cuidar em guerra, levar adiante a proposta dele. Ele quer da gente, que não é nada fácil. Mas eu acho que é isso. Como está a nossa fé? Muito bom, mano. Vamos passar para o outro bloco, daí nós encerramos. E a Cris, 9. A Cris, cadê a Cris? A Cris está aqui do lado, ó. Achou. Hoje ela não dormiu, não. Ficou prestando atenção. Eunivaldo, 10. Isso, que bom, de 10. 10, Tá faltando os pequenininhos. O Luca e o Isaac. Eles já estão sonhando os anjinhos já. Ai, que bom. Ei, gostoso. Estão lá junto com os anjinhos. Então, mais alguma coisa que vocês queiram completar, né? Fiquem à vontade. Mudou todo mundo de lugar, às vezes tem ideia diferente aí. Tudo em ordem? Então tá bom. Então, vamos pedir a Deus, né, de coração, né, buscar sentir sempre a sua presença do nosso lado, que a Kelma estava falando das dificuldades, né? Nós temos que perceber esse Jesus caminhando conosco nessas dificuldades, né? E só vamos conseguir entender esse Jesus caminhando conosco quando nós rezamos, né? Por isso que Jesus sempre se colocava em oração para ouvir a Deus, né? É muito importante, não podemos tirar esse foco da nossa vida, né? É a oração constante, né? E ouvir a Deus, o que Ele tem a nos dizer, né? Sem a oração, a barca não caminha, né? Nós não caminhamos, paramos, né? É importantíssimo isso, né? Estar sempre em sintonia com Ele, né? E quando nós estamos em sintonia com Ele, nós vemos o mundo de uma forma diferente, da forma que Ele vê. Também isso é muito importante, né? É ver
que nem a que a Ana falou da ilusão, né? Então ver o mundo de um ângulo que não é o ângulo que todo mundo vê, né? É um ângulo de Deus, não um ângulo nosso, tá certo? Daí os problemas vão tomar uma dimensão diferente, né? Não a dimensão do mundo, mas a dimensão de Deus, aquilo que Ele prepara para nós, né? Então nós vamos ver as dificuldades, as coisas acontecendo, né? De uma outra forma. E essa outra forma de ver é muito melhor do que a forma do mundo ver, né? Tá certo? Então, caminhando com Ele, vamos ter dificuldades? Sim, vamos ter. Só que nós vamos ter muito mais facilidade de passar por essas dificuldades com Ele, né? Vai ser fácil. Você não vai se desesperar, não vai ficar triste, não vai acontecer nada disso com você, que acontece com as outras pessoas, porque você está vendo de uma outra dimensão, de um outro ângulo, né? Ele está próximo de você, então você confia nele, você sente a presença dele, né? É assim que nós temos que fazer na nossa vida, na nossa existência, é esse dar a mão de Jesus, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, agradeçam a Deus de coração, né, por nós estarmos reunidos aqui essa noite, né, pelo esse nosso sim de estar aqui, por essa necessidade de estarmos aqui, né, precisar dele, né, na nossa caminhada, né, enquanto outros caminham sem ele, né, a barca vai sozinha, sem Deus, nós precisamos dele para a nossa caminhada. Então vamos agradecer tudo isso que aconteceu, dizendo juntos, obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos juntos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Então pense em alguém que esteja nesse momento necessitando dessa bênção de Deus e leve essa bênção para eles, né? Então uma pessoa, uma família, né? Alguém que já partiu, já está junto de Deus, né? Que Deus possa tocar todos eles e a nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.